Olá, pessoal. Boa noite. Olha, eu de novo aqui, professora Windes Brazão Ferreira, PhD. Aqui no canal Science, a gente trata de temas da pós-graduação no Brasil. E a gente não tem medo de contar a verdade. Contar aquilo que não se conversa abertamente. E o tema de hoje é muito importante, tanto para você que já está no mestrado ou no doutorado, como para você que pretende entrar. O tema é orientador e orientadora e a orientação. O que eu preciso saber para não entrar nesse universo de um trabalho intenso científico sem saber para onde eu estou indo? Então, olha, não se esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, claro, compartilhe e diga se você gostou, se você não gostou da nossa conversa de hoje, ok? Até já! Olá, pessoal! Então, a conversa de hoje é sobre orientadores, orientadoras e orientação. O que é que você precisa saber? Bom, nesse caminho da universidade, da pós-graduação, existem vários elementos que são importantes você conhecer para que você não se sinta perdido, porque, obviamente, esse é um universo muito novo que você vai encontrar pela frente. Então, eu anotei assim alguns pontos que eu acho que são super relevantes para te ajudar a trilhar esse caminho. O primeiro deles é que você precisa saber que hoje, nas universidades brasileiras, o professor ou a professora que estão na pós-graduação, porque nem todos estão, né? Então, essas pessoas, esses profissionais, geralmente são extremamente sobrecarregados. Então, é importante que você tenha essa clareza e que você busque criar, é você mesmo, viu? Não é o professor e a professora, porque eles não têm nem tempo para pensar nisso. Busque criar uma rotina de aproximação, de encontros, de reuniões com o seu e a sua orientador e orientadora. Por quê? Porque se você fizer isso desde o início, o seu orientador e a sua orientadora vão sacar que você está comprometido ou comprometida com aquela produção científica, ou seja, a sua dissertação, a sua tese de doutorado. Então, você tem que criar essa rotina. Professora, vamos marcar um horário? Eu gostaria de tirar uma dúvida. 15 minutos, não tem importância, meia hora, porque com o tempo você vai precisar de mais apoio, ok? Bom, o que pode acontecer nesse processo? Primeiro é o seu orientador ou a sua orientadora dizer para você que não tem tempo. O que você vai fazer? Você vai desistir? Não, você vai insistir. Insistir ao ponto de perguntar, professora, o que está acontecendo? Eu preciso de sentar com a senhora para poder conversar sobre o meu trabalho. Eu estou sem saber como fazer, porque eu já falei com a senhora várias vezes. Por sinal, queria te dar uma dica. Escreva, faça a listinha de vezes, se isso acontecer, que você telefonou o dia, o horário e o que foi dito, para você poder ter argumentos. Ah, professora, mas que coisa mais chata. Não, não é chato não, porque é o nosso trabalho. Se a gente está na pós-graduação, é nossa tarefa, sim, atender os nossos estudantes. Então, você precisa ter a clareza de dizer. Se a pessoa for grossa, porque às vezes acontece, claro que não é o tempo todo, mas às vezes acontece. Um estudante uma vez chegou para mim e falou claramente, professor, eu não sei o que fazer, porque o meu orientador disse para mim que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, e quando eu assisti ele falou assim, ó, é o seguinte, eu não sei nada do seu objeto de estudo, do seu problema de pesquisa, então se vira. Se o orientador chegar a falar isso para você, você tem duas opções. Uma é sentar e tentar achar um passo. A outra é procurar um novo orientador ou orientadora
entrar com uma solicitação de mudança, comunica ao seu orientador sem problema nenhum, e você pode mudar. Você não é obrigado a ficar com a pessoa para quem você foi, vamos dizer assim, alocado. Aconteceu comigo. Quando eu fazia doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra, o meu orientador simplesmente não tinha tempo para mim. Eu fiquei assim muito aborrecida. Eu via que ele não lia as coisas que eu entregava para ele, os materiais que eu entregava para ele da minha tese. Quando eu ia me encontrar com ele, ele fazia um monte de pergunta, mudava de conversa, ia para um canto para o outro e eu ficava perdida. Eu fiquei tão perdida que eu fui procurar lá na Universidade de Manchester, eles tinham um setor de aconselhamento dos estudantes. Então, eu fui procurar uma pessoa lá que fez algumas atividades comigo, me ajudou e me fortaleceu para eu chegar para o meu orientador e dizer para ele exatamente como eu me sentia. E eu disse claramente, ele levou o maior susto, mas eu disse para ele, olha, eu fui procurar o serviço de aconselhamento porque eu estou me sentindo perdida. O que me parece é que você não tem interesse no meu trabalho, eu tenho prazo, eu tenho que voltar para o Brasil, reassumir minhas atividades na universidade, eu não posso continuar assim, porque assim eu não vou conseguir concluir meu trabalho. Ele levou um susto e eu, inclusive, disse para ele, olha, se você não quiser me orientar, não tem problema nenhum, nós somos adultos, eu mudo de orientador, isso é tranquilo. Ele disse, de forma nenhuma, me desculpe, não era minha intenção, de fato eu estou muito ocupado, mas daqui para a gente vai mudar esse esquema. E nesse processo foi exatamente quando eu aprendi, por orientação desse aconselhador, que eu fosse com uma pauta, ou seja, eu ia com uma folha escrita, uma para mim, uma para ele, e uma pauta da reunião. Eu quero discutir isso, isso, isso e isso. Então, isso fez com que a nossa interação fosse muito mais produtiva e ele se ligou. Porque muitas vezes nós estamos tão assoberbados, tão comprometidos com muitas coisas, que a gente acaba passando batido. Afinal de contas, qualquer ser humano é ser humano, então é passível de um erro. Mas isso precisa ser clarificado o quanto antes, porque senão sabe quem é prejudicado? You. Você, ok? Bem, um outro ponto que vocês precisam saber, que é super legal, é o seguinte: o fato do seu orientador ou sua orientadora não dominar o seu objeto de estudo ou seu problema de pesquisa ou foco da sua pesquisa, não significa que a pessoa não possa te orientar. Esse é um engano muito grande e eu tenho visto sistematicamente pessoas, professores inclusive na universidade brasileira, que dizem não vou orientar aquele aluno porque eu não conheço aquele assunto, aquele tema, aquele objeto de estudo. E isso é um engano, porque na verdade o orientador ele tem um papel fundamental de possibilitar que o trabalho de estudo, de aprendizagem, de construção teórica, de campo, de pesquisa de campo, enfim, seja feito pelo estudante. Então, o professor ou a professora não precisa necessariamente ter um conhecimento teórico sobre aquele objeto de estudo, mas precisa, obviamente, conhecer metodologia de pesquisa, porque ninguém que é pesquisador ou pesquisadora e que não conhece metodologia, consegue fazer uma pesquisa orientar. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos na universidade, porque tem milhões de professores que são doutores ou doutoras, que fizeram as suas teses de doutorado e que depois não fazem mais pesquisa, eles só fazem, entre aspas, orientar os estudantes, e aí colocam os seus nomes nos trabalhos produzidos dos seus estudantes quando estes publicam artigos, livros ou o que quer que seja. Então, isso para mim não é pesquisador, isso para mim é um professor orientador que produz, entre aspas, muito entre aspas, pesquisa junto com seus estudantes. Bem, o que é que você precisa fazer então? Você precisa pedir para a sua professora ou seu professor orientador que
lhe ajude no caminho da produção científica. E você vai estudar o que quer que seja e vai levar para eles o conhecimento. Porque, é claro, a gente chega num nível de compreensão teórica que a gente pode muito bem aprender com você e te ajudar a caminhar o seu caminho. Vou contar um exemplo. Há uns anos atrás, eu tive uma orientanda que estava fazendo um trabalho com inclusive uma metodologia de pesquisa com a qual eu ainda não tinha trabalhado, história de vida. E eu fui, nesse caso, porque me interessava, eu fui estudar e aprender com ela e conversamos, tivemos uma entrevista com uma professora que também conhecia muito dessa metodologia de pesquisa e que nos ajudou muito. Bem, e no exame de qualificação dessa estudante, ela estava fazendo história de vida de uma pessoa da área de educação muito importante no Brasil, ela estava fazendo uma pesquisa e quando foi para o exame de qualificação, uma pessoa da mesa brilhantemente sugeriu que ela trabalhasse com a teoria da resiliência. Eu não sou psicóloga, eu tenho formação em fonoaudiologia e tenho formação em pedagogia. E aí, o que aconteceu? Ela perguntou para mim, me orientando, professora, a senhora acha que eu devo ir? Eu disse, leia sobre esse tema, descubra a base teórica e vamos conversar. Não é minha área e eu não vou estudar por você, é você que vai ter que fazer esse estudo. Ela foi, leu alguns artigos, veio, conversamos e eu disse, perfeito, isso é fundamental, eu acho que foi uma sugestão excelente, vamos usar a teoria da resiliência. Aí ela fez o quê? Ela submergiu no tema, na área, na teoria, foi conhecer os autores relevantes, estudou e nós fomos marcando reuniões, ela foi me alimentando e eu fui ajudando ela a fazer o caminho metodológico para a produção de um trabalho que foi aprovado com distinção. Bem, então veja, o fato do seu orientador ou sua orientadora não ter conhecimentos na área específica do seu objeto de estudo, não significa que ele ou ela não possam ser um bom orientador. Tudo tem a ver com essa sintonia que você vai estabelecer com essa pessoa. Como você vai conviver com essa pessoa por um tempo razoavelmente, relativamente longo, que de 2 a 3, 4 anos, dependendo do doutorado, você precisa ter uma sintonia boa. Eu queria dizer uma coisa que é muito chata, mas como esse canal é um canal que diz a verdade, eu não posso simplesmente fingir que não acontece. Eu tenho visto ao longo da minha vida profissional na universidade, tenho ouvido milhões de queixas de estudantes, tanto de mestrado como de doutorado, pessoas mais jovens, pessoas que já têm uma história profissional, que são oprimidos pelos seus orientadores. Orientadores e orientadoras que são pessoas, como que eu posso dizer de uma maneira mais delicada? Mas são pessoas que são basicamente opressoras, que são pessoas que, ao invés de construírem, destroem. Já conheço história, nunca me esqueci disso, de uma orientadora que falou, não pense, para uma pessoa que eu conheço, que era próxima a mim, disse para ela, não pense que eu vou te orientar como você está esperando, porque eu não vou fazer isso, porque isso aqui é um mercado de trabalho, eu não vou abrir espaço. Chegou a esse nível de falta de ética, para não dizer mau caratismo, né? Mas enfim, tem muitas histórias. Então, você, estudante, independentemente da sua idade, independentemente da sua competência profissional, do tanto de tempo que você tem de experiência, lembre-se que você não é obrigado a aceitar opressão. Aceitar opressão é uma opção. Você não é obrigado a aceitar. Então, quando alguém te oprimir ou dizer para você que seu trabalho é horrível, você diga descaradamente, se o meu trabalho é ruim,
é porque você não me ajudou nesse caminho. Eu já vi bancas de qualificação em que alguém da banca acabou com o trabalho e com a pessoa e a orientadora não abriu a boca. Já vi bancas de defesa em que um dos componentes da banca destruiu o trabalho dizendo: você devia usar a teoria X e falar disso e falar disso. Houve até uma oportunidade em que eu interferi e disse: professor querido, mas nesse caso seria outra tese, não seria esta tese. Por quê? Porque você tem o direito de escolher o referencial teórico que você quer. Então, pense nisso cuidadosamente, esteja sempre atento, analise as experiências que você está vivendo e se você sente dentro de você que você está perdendo o sabor de percorrer uma pós-graduação, que você está perdendo a motivação, o entusiasmo, que você está ficando triste, que você está perdendo a vontade de continuar, lembre, não é por sua causa, é por causa do contexto dentro do qual você está vivendo. A única opção que você tem é mudar esse contexto. Bem, continuando com os tópicos, né? Uma coisa que você pode fazer, que ajuda muito, embora não seja uma prática que seja orientada, disseminada, é o seguinte: você pode ter um co-orientador, tem um procedimento interno, oficial, burocrático, para que você tenha um co-orientador, ou você pode ter um co-orientador que é alguém que se disponha a contribuir para o seu trabalho, mas de uma maneira informal, eu faço muito isso. Ou você pode ter simplesmente pessoas que são da área específica, talvez de outros departamentos, ou mesmo de outros centros, outras faculdades, que dominam esse conhecimento, esse universo de conhecimento dentro do qual você está imerso, por conta do seu objeto de estudo. Então, você vai lá, marca um horário com a pessoa, apresenta o seu trabalho, leva uma sinopse, uma folha com objeto de estudo, objetivo da sua pesquisa, o referencial com o qual você está trabalhando, cite os autores principais e diga: olha, professor ou professora, eu gostaria muito de ouvir sua opinião. O que você acha? Você acha que isso aqui é um caminho adequado? A metodologia, você tem que colocar a metodologia que você está usando, é pesquisa participante, é estudo de caso, é pesquisação, é história de vida, enfim, o que é? E converse com a pessoa. Ah, mas eu não sei para onde correr. Vá procurar. Se a sua, vamos supor que a sua pesquisa seja no campo de estudo da história da educação. O que você faz? Vá procurar alguém da história que pode eventualmente te ajudar. Ou um professor que não seja o seu professor orientador, que vai contribuir e vai dar algumas sugestões interessantes, mesmo que ele não seja do programa de pós-graduação. Porque, como eu já disse no início, não são todos os professores que estão no programa de pós-graduação, ok? Bem, ponto-chave dessa história toda: você tem que ler artigos. Não adianta ficar comprando uma pilha de livros e guardar na sua prateleira. Não adianta pegar milhões de artigos e botar numa pasta no seu computador. Você precisa ler. Então, se disponha a ler 1 a 2 artigos por semana, no mínimo. Em um mês, você leu 8 artigos. O que significa isso? Quando você começa a trabalhar nesse universo teórico e ter uma compreensão mais ampliada dessa produção na esfera do seu objeto de estudo, o que acontece? A sua mente, ela começa a ter uma clareza teórico-metodológico melhor. Então, se você perguntar para mim: professora, é possível fazer uma tese ou uma dissertação sozinho? Eu diria, sozinho totalmente não. Mas, com certeza, sem um orientador ou uma orientadora que mais do que ajudar atrapalham,
Com certeza, sim, você conhece, você consegue sem problema nenhum. Mas você vai precisar de outros pontos de apoio, ou seja, esses outros profissionais dentro ou fora da universidade que podem contribuir. Por exemplo, se você está fazendo um doutorado na área de direito, nossa, tem tanta gente fora da universidade que tem um conhecimento maravilhoso, por que não procurar? Nem que você tenha que pagar a hora dessa pessoa, uma consulta como advogado ou negociar, não importa. Eu acredito que muitos profissionais de fora, um engenheiro, um médico, eles terão prazer em contribuir para um estudo. E você pode também citar a pessoa. Você fala, olha, eu gostaria que você, por favor, liberasse para que eu pudesse citar o seu nome na minha tese e faça como uma entrevista. Então, você vai fazer uma coisa formal. Você vai estar preparado para ir lá com perguntas apropriadas, tal. E aí, você pega os dados da pessoa, leva já um ofício pedindo autorização para o uso de citações eventuais que a pessoa, de coisas que a pessoa tenha falado, a fotografia, se você quiser, enfim, você vai pedir autorização e vai ter aquilo formalizado, é fundamental, né? Bem, porque senão você está se apropriando ilegalmente do pensamento ou do conhecimento de uma pessoa. Então, é por isso que nós temos que fazer citações nos nossos trabalhos científicos. Então, faça um levantamento bibliográfico, procure ler pelo menos 2 artigos por semana, faça anotações, tenha um caderno. Caderno é isso mesmo, caderno desses aqui, ó, antigo. Lembra que a gente usava na escola? Tenha, porque isso aqui é bom para anotações. No computador, no tablet, no telefone, a gente coloca as informações e depois a gente não olha. Então, você tem que ter nesta etapa da sua vida de produção científica, num programa de pós-graduação, você tem que ter acesso imediato, bater o olho, opa, eu sei do que se trata. Essa aqui foi a entrevista que eu fiz. Grava a entrevista, claro. Vai fazer depois transcrição da entrevista, retirar os elementos chaves da entrevista, mas você precisa ter um caderno ou uma agenda onde você anota todos esses processos. Depois, um dia, eu vou falar somente sobre o capítulo de metodologia. Então, isso vai ajudar muito você a organizar o seu capítulo de metodologia desde o início do processo de pesquisa. Bem, você tem que lembrar que muitos professores são novos. Tem orientadores com muitos orientandos e orientandas. Tem orientadores que, ao invés de orientar, desorientam. Tem orientadores que não orientam. Aí um parênteses. Quando eu fiz o doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra, o que aconteceu? Para minha surpresa, eu não tinha nenhuma aula. Não existia aula. Nós só fazíamos pesquisa. Somente. Então, eu passei, no primeiro ano, nós tivemos um programa de pesquisa que eu fiz como um mestrado, porque ele era oferecido como mestrado. Então, fiz 11 disciplinas na época, 1996. E depois, 97, 98, 99, eu fiz somente como uma pesquisa. Eu não tinha aula com ninguém. Eu participava muito de congresso, de simpósio, de seminário, de debates, mas não tinha absolutamente nenhuma disciplina. Não é como o modelo que nós temos no Brasil, de pós-graduação. Então, neste período, o que eu fiz? Eu estudei, produzi e tive encontros com o meu orientador, ok? Somente isso. Então, no nosso caso, era fundamental ter uma pessoa presente que pudesse, de fato, dar uma orientação do caminho que você percorre. Mas a maior parte do caminho foi feita por mim. Eu diria 80% do caminho, 85% do caminho foi o meu trabalho mesmo de sentar e fazer.
E eu tinha outras colegas que faziam doutorado, então nós trocávamos muita figurinha, foi muito interessante isso, ok? Bom, o que você faz se você estiver numa dessas situações que eu descrevi hoje? Fique calma, fique calmo. Não entre em parafuso, não entre em pânico. Pé no chão, respira fundo e vai procurar os seus direitos. Simplesmente isso, da forma mais tranquila possível, sem criar atrito, sem criar problema. Não tem problema nenhum, você tem o direito. Sabe o que você tem que fazer? Vá procurar as resoluções, portarias, legislação da sua universidade sobre a pós-graduação e o que pode ser feito nesse caso se você não estiver satisfeito. Ninguém vai te prejudicar, isso é uma ideia retrógrada. Tem pessoas que falam para mim, professor, eu vou ser perseguida. Não, que nada, você não vai ser perseguido, isso é uma bobagem. E existem advogados se você for perseguido. Você pode ir no Ministério Público se você for perseguido. Agora, você tem que mostrar como é que é essa tal dessa perseguição, né? Você vai ter que provar. Não é só o sentimento, porque você pode ter um sentimento de que está sendo perseguido e, na verdade, não está. Simplesmente o seu orientador tem outras coisas para fazer e não está interessado em te orientar, sei lá, ou não está considerando a importância do papel dele na sua vida, na sua produção. Agora, minha querida e meu que é você que tem que fazer a maior parte do trabalho, né? Porque não tem condições. Se você vai procurar o seu orientador ou orientadora e não leva nada, não tem para onde correr. Eu, no primeiro ano, no primeiro semestre, eu dou um apoio bastante grande para a pessoa conseguir ficar com foco na pesquisa, porque todas as disciplinas tiram o foco da pesquisa. A partir do segundo ano, produção. Eu leio e faço uma devolutiva junto com a pessoa, analiso e tal. Mas se não tiver papel escrito, no mínimo 15 páginas, aí não tem como orientar, ok? Porque não dá para orientar em cima de ideia, né? Pesquisa é pé no chão, no campo e nos estudos. Não tem outra opção. Bom, o que eu quero dizer, para finalizar, é que é um longo processo de aprendizagem, que pode ser doloroso dependendo da sua atitude, ok? Então, pense com calma como que você está conduzindo esses sentimentos, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo agora vão dizer, eu sei exatamente o que ela está falando. Então, pense, avalia e tome uma decisão de quais são os passos que você vai tomar. Se você tiver dúvida, escreva para mim e a gente conversa sobre isso de novo. Além disso, eu respondo diretamente na pergunta, ok? É um longo tempo de concentração, estudo, foco e produção que você tem pela frente. Então, você tem que procurar fazer isso da melhor maneira possível, tá certo? Bom, namastê. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueça de clicar se você gostou ou não, ok? Até o próximo vídeo.